Olá, muito bom dia. Quarta-feira, 29 de janeiro e o seu Povo News, primeira edição no ar ao vivo. São exatamente 8 horas e 4 minutos. Eu sou Ítalo Coriolano e fico aqui na sua companhia até 9 horas, 9h10, levando até você os principais assuntos, as principais notícias, bastidores, análises, tudo para você ficar por dentro sobre o que é mais importante no Brasil e no mundo. Para começar, você já sabe, peço aí o seu like, a sua curtida para a gente rapidinho alcançar aqui a primeira meta de 50 curtidas. Isso ajuda o nosso programa a ter uma performance maior aqui no YouTube. Aproveita, participa da nossa enquete, um assunto super interessante, a guerra das Big Techs, a guerra da inteligência artificial entre China e Estados Unidos. Quem será que vence essa corrida digital que marca aí os novos tempos políticos e econômicos do mundo? Conto aí com a sua ajuda também na nossa enquete. E o assunto principal do programa de hoje continua sendo a crise diplomática e política provocada pelas deportações realizadas pelo presidente Donald Trump. O Brasil reagiu, vem fazendo uma série de reuniões. Ontem aconteceu um encontro importante com a participação do presidente Lula para serem definidas aí algumas ações após essa postura considerada bem complicada do presidente norte-americano. Vamos lá ao primeiro ponto. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, afirmou que o Brasil quer que as deportações de brasileiros dos Estados Unidos aqui para o nosso país atendam requisitos mínimos de dignidade. Ele descartou que sejam usados voos da Força Aérea Brasileira, da nossa FAB, para esse fim, ou seja, os nossos aviões não vão até os Estados Unidos buscar esses brasileiros. Vieira falou com a imprensa após uma reunião no Palácio do Planalto, em que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu alguns ministros, representantes da Força Aérea Brasileira e também da Polícia Federal para tratar exatamente sobre a deportação de cidadãos brasileiros pelos Estados Unidos, um movimento que começou desde o último fim de semana. Inclusive, a gente tem outras informações em relação a esse caso. Há uma orientação dentro do governo, no entanto, mas antes disso a gente vai acompanhar um vídeo mostrando aí a situação de migrantes irregulares, denúncias muito graves, inclusive com o envolvimento da ministra dos Direitos Humanos. Vamos acompanhar. O Ministério das Relações Exteriores do Brasil vai apresentar um pedido de explicações ao governo norte-americano sobre o que considerou o tratamento degradante dispensado aos 88 passageiros do voo procedente dos Estados Unidos, que aterrissou na noite de sexta-feira em Manaus. O Ministério da Justiça ordenou a retirada imediata das algemas dos migrantes quando o avião chegou ao país. A aeronave precisou pousar na capital amazonense em razão de problemas técnicos. As autoridades brasileiras não autorizaram o seguimento do voo fretado para Belo Horizonte em função do uso das algemas e correntes, do mau estado da aeronave com sistema de ar-condicionado em pane, afirmou Itamaraty em nota. O presidente Lula determinou que uma aeronave da Força Aérea Brasileira fosse a Manaus e buscasse os brasileiros e os levasse ao Aeroporto Internacional de Confins, na região metropolitana de Belo Horizonte. Na noite de sábado, o avião da FAB com os deportados pousou em Confins. A gente ia amarrado as algemas no pulso, na cintura e na perna. Para a gente ir ao banheiro, a gente ia sim no banheiro. A gente não tinha água dentro do avião, eles custavam dar água para a gente de mineral, custava dar comida e muito quente, criança dentro da aeronave. A gente pedia para ir ao banheiro, eles não deixavam. Esse é o primeiro episódio de tensão entre os governos de Donald Trump e Lula. A ministra dos Direitos Humanos e Cidadania, Macaé Evaristo, disse à imprensa que na aeronave também havia crianças com autismo, com algum tipo de deficiência, que passaram por situações muito graves. As denúncias das pessoas que chegaram, elas são muito graves de violação. A gente tinha numa mesma aeronave famílias, crianças com autismo, com algum tipo de deficiência, que passaram por situações muito graves. Uma fonte do governo brasileiro disse que os deportados que chegaram a Manaus viajaram com seus documentos pessoais, o que mostra que estavam de acordo com o retorno ao país.
Eles poderão permanecer em liberdade no Brasil após terem sido detidos nos Estados Unidos, com decisão final de deportação sem possibilidade de recurso, detalhou a fonte. Muito bem, apesar de toda essa tensão, a orientação dentro do governo Lula, no entanto, é não criar nenhum tipo de atrito com o presidente recém-possado dos Estados Unidos, Donald Trump. A gestão Lula não quer se indispor com um país parceiro histórico do Brasil, ainda mais nesse início de mandato nos Estados Unidos. O governo planeja que o diálogo com os norte-americanos seja feito em um grupo de trabalho, reunindo autoridades dos dois países. A ideia é repactuar o entendimento de quais procedimentos serão aplicados nessas deportações que irão continuar, inclusive já tem uma nova data marcada para outras deportações.